Bom dia, estudantes. Podemos ir para o slide? Podemos ver o slide? Ok, então vamos começar hoje aquecendo aí os motores, resolvendo esse probleminha. Já? Tá pronto? Resolveram? O que foi, Jorge? Estamos falando sobre derivadas parciais, certo? Então, só para recordar, vamos fazer alguns problemas simples aqui. Vamos voltar ao slide. Então, olha só, ali o problema pede para a gente mostrar que aquela função é uma função de duas variáveis, tá? Que é chamada de u. Ela é uma solução da equação diferencial. A gente chama uma equação diferencial, uma equação que envolve uma função e suas derivadas, e/ou, né, as suas derivadas. E uma solução de uma equação diferencial são funções, pode ter mais de uma, são funções que satisfazem a equação que foi dada, né? Assim como a gente tem uma equação algébrica, a gente busca um valor que satisfaz essa equação. No caso, a gente busca uma função que satisfaz isso aqui, tá? O objetivo aqui não é estudar equações diferenciais, não é o tópico do nosso curso, tá? A gente vai fazer isso apenas como um exercício para calcular as derivadas parciais, recordar o que a gente estava falando, tá? Então, é dada uma função cuja regra é log natural de e elevado a x mais e elevado a y. E é dado uma equação que diz assim, ó, a derivada parcial de u em relação a x, somada com a derivada parcial de u em relação a y, dá 1. Tá? Então, a equação seria assim, a gente busca uma função de duas variáveis que, quando você deriva parcialmente em relação a x e soma com a derivada parcial dela em relação a y, dá 1. O que a gente está pedindo aqui é só para mostrar que, ok, essa função, ela satisfaz essa equação aí, tá? Portanto, ela é uma solução. E a gente ainda lembra como calcula as derivadas parciais, já que faz mais de 24 horas, né, que a gente viu isso. Ok, né? Só lembrando, então, aqui é uma função de x e y, e a gente quer calcular, tá? Vamos calcular as derivadas parciais, somar e ver se, de fato, vai dar 1 aí. Veja assim, por simplificação, aqui se omitiu, né, que essa derivada é aplicada num ponto xy, aplicada num ponto xy, tá? Só para a notação não ficar muito carregada. Então, me digam aí, gente, quando a gente deriva em relação a x, o que vai dar? A função 1 sobre o argumento, porque a função mais externa é o logaritmo, então a derivada do logaritmo vai ficar 1 sobre o logaritmando, que é e elevado a x mais e elevado a y, e vamos aplicar a regra da cadeia, né? Porque o logaritmando, por sua vez, é uma outra função, então a gente vai derivar e elevado a x mais e elevado a y em relação a x, vai dar o quê? E elevado a x, né? Então, e elevado a x vai dar a própria, e aqui é uma constante em relação a x derivada da zero. Então, já temos aí essa primeira parcela aqui, derivada de u em relação a y. Aí, a mesma coisa é o logaritmo, vai dar 1 sobre e elevado a x mais e elevado a y. E agora, aplicando a regra da cadeia, derivamos a função em relação a y agora, logaritmando. Constante dá 0, e a derivada de elevado a y é o próprio e elevado a y. Então, vai dar e elevado a y, tá? Então, já temos as derivadas parciais. Então, se a gente fizer esta soma aqui, derivada parcial de u em relação a x, que é isso, vai ficar e elevado a x, mais e elevado a x, mais e elevado a y, somado com a derivada de u em relação a y,
ficar e elevado a y sobre e elevado a x mais e elevado a y, que de fato, né, essa soma mesmo, denominador, vai dar a unidade, certo? Só um exercício para a gente recordar o cálculo das derivadas parciais. Agora a gente conhece conhece as derivadas parciais da função, é uma função de duas variáveis, e quer encontrar qual é a função, né? Qual é a função que satisfaz essas condições aí. Tá? E é dado o valor dessa função num ponto lá. Então, a gente tem 3 informações sobre uma função de duas variáveis e quer encontrar essa função. A gente conhece a derivada parcial dela em relação a x, em relação a y, e o valor dela num ponto. É o que a gente chama uma condição de valor inicial. Tá? É problema para nós? Sim, é um problema para nós resolvermos agora. Então, olha só, a gente tem que a derivada parcial de f em relação a x é 3x ao quadrado. Eu busco uma função de duas variáveis. E eu sei que a derivada parcial dela em relação a x, num ponto genérico, é 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Quando ela é derivada em relação a y, dá 6xy mais 1. E o valor dessa função no ponto 1, 0 é 3. Né? É um problema semelhante àqueles que a gente estava resolvendo para as funções vetoriais. Lembra? Que a gente tinha, por exemplo, a velocidade, queria voltar para a equação de posição. Então, a gente conhecia a derivada e queria obter a função original, certo? Conhecia a aceleração e queria obter a velocidade. Ok? E aí, alguma sugestão? Regra de quê? Isso, exatamente, porque, olha só, eu conheço a derivada da função. Isso aqui é a derivada. É essa aqui. Tá? Para obter a função original, faça a operação inversa, certo? Então, significa que, derivando da esta, então, quando eu integro esta daqui, vai dar a função aqui, ok? Então, vamos usar essa informação aqui. Tá? Se ela é derivada, significa que a função f de xy é a integral. Essa aqui é a derivada dela. Então, ela é a integral dessa daqui. 3x ao quadrado mais 3y era 3x ao quadrado, 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Ok? Então, vou integrar. E eu vou integrar em relação a qual variável, hein, gente? Em relação a x, já que a gente derivou enxergando ela como uma função de x. Então, derivada em relação a x. Ok? Então, pronto, é calcular essa integral aqui. Integral da soma, soma das integrais. Aí vamos calcular a integral dessa parcela. 3x ao quadrado. Quanto vai dar, gente? Vou repetir a constante. X ao cubo sobre 3. Tá? Mas, aí vamos integrar a segunda parcela. 3y ao quadrado. Como é? Estamos integrando em relação a x, certo? Então, é como se a gente estivesse integrando a dx, né? Porque é uma constante. Quanto vai dar essa integral aqui? A constante x, certo? Então, isso aqui é a constante 3y ao quadrado e a variável, tá? Se eu derivar isso aqui em relação a x, como é que eu derivo? Conserva a constante, derivada de x vai dar 1, que é o que a gente obteve aí. Ok? E o que mais? Tem uma... Mas a constante de integração, né? Porque se tiver uma constante aqui,
quando eu derivar, vai dar zero, mas a constante de integração. Então, essa é a função f de xy que a gente está buscando. Sabe que eu fiquei com uma dúvida? Então, essa constante aqui é um número, certo? 2, 3, 4, quando eu derivo, dá zero. E se essa constante... Se essa constante for y, será que vai bater quando eu derivo, vai dar isso que está aqui? Tu acha? Não tenho certeza. E se for x à quinta? Também vai dar zero, né? E se for seno de y ao cubo? E se for seno de y ao cubo, 3y ao quadrado mais 2y? Também vai dar. Ou seja, como é que a gente resolve esse negócio de dizer que é uma constante? Ou seja, se tiver qualquer coisa aqui que for função de y, vai dar zero, tá? Então, agora a gente vai ter o cuidado de dizer que não é só uma constante, mas pode ser uma função de y aí, tá? Então, nós vamos acrescentar aqui, isso aqui mais uma função de y. Vou chamar uma φ de y, já que a f já é a função que a gente está procurando, tá? Ok? Então, qualquer coisa relacionada a y, quando a gente derivar em relação a x, vai dar zero. Então, pode ser que tenha isso aí. Então, a gente já tem uma cara dessa função, mas eu preciso saber agora quem é essa função aí, assim como a gente precisava descobrir a constante. Já usamos essa informação aqui, mas a gente tem essa informação aqui também, que esta função que a gente encontrou e que está buscando, quando a gente deriva ela em relação a y, vai dar isso aqui, tá? Então, olha, vou derivar essa função aqui que eu encontrei em relação a y. Se eu agora derivando em relação a y, esse 3 aqui, eu vou cancelar aqui, né? Vou derivar em relação a y agora. Quanto vai dar? X ao cubo, derivando em relação a y. Em relação a y. 0. Em relação a y. 6yx. E aqui eu vou derivar em relação a y. Eu não conheço, vou só deixar indicado que é a derivada dela, certo? Mas é filhinha de y, tá? Então, quando eu derivo em relação a y, a função que eu encontrei, vai dar isso aqui. Mas, por outro lado, o problema disse que esta derivada é essa função que está aqui. Então, eu vou colocar aqui x, y mais 1. Aqui eu encontrei, tem que ser igual a essa que foi dada, tá? Então, quem ainda aqui está como incógnita para mim? Essa função aqui, tá? Então, ó, dá para cancelar este com este aqui. E aí eu concluo que a f' de y é igual a 1. Então, essa função que eu estou buscando agora, eu sei que a derivada dela dá 1. Tá? É a mesma coisa, se a derivada dela dá 1, então a integral de 1 vai ser a função que eu estou buscando, certo? Então, a φ de y é, então, a integral de 1 em relação a que variável? Em relação a y. F' vendo como uma função de y, ok? dy. E quanto que dá a integral de 1 em relação a y? Y mais uma constante, tá? Agora é uma constante só mesmo. Y mais uma constante, tá? Então, ó, descobrimos aqui quem é esta função aqui. Então, até então, a função que nós buscamos, ela está assim, tá? X ao cubo, né, que ela era isto aqui. X ao cubo mais 3y ao quadrado x mais a φ de y, que a gente descobriu que a φ de y é y mais k, mais uma constante. Aí precisamos determinar essa constante. Para isso que serve aquela condição do valor inicial, né? Que a gente tem isso aqui, que a função, quando aplicada no ponto 1, 0, dá 3, tá? Então, vamos calcular 3 é o valor dessa função no ponto 1, 0. Mas a função que a gente encontrou, se aplicada no ponto 0, que vai dar 1,
Aqui vai dar 0, né? Que tem o y aqui também vai dar 0, mais k. Tá? Então, a gente tem que o k vale 2. Portanto, essa função aqui, se a gente deriva parcialmente em relação a x, vai ficar 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado, 0, 0. Certo? Se a gente deriva parcialmente em relação a y dá 0, vai ficar 6yx mais 1, só conferindo, que é o que está aqui. Tá? E se a gente aplica no ponto 1, 0, vai dar o 3 lá, ok? Então, ela é uma solução desse problema aí. Dúvidas? Tudo bem, gente? Porque aqui, olha, você tinha que era uma função de duas variáveis aqui, tá? Então, se era uma função de duas variáveis, quando eu derivei em relação a uma só dela, o que tinha de y foi zerado, tá? Então, tem que considerar aqui uma função de y. Aqui não, você já está vendo que ela é uma função só da variável y. Então, se eu estiver derivando alguma coisa em relação a y, só se for constante, número, que vai dar 0. Percebeu a diferença? Tá? Aqui é uma função de duas variáveis. Se você derivar parcialmente em relação a x, tudo que tiver de y aqui vai zerar. Tá? Aqui é uma função só de y. Então, a derivada só vai zerar se for só a constante. Ok? Uhum. Começando por outra. Vamos fazer? Vamos ver. Olha, a pergunta dele, porque não ouviu, nós começamos por aqui, tá? E se a gente tivesse começado o processo por outra? Então, vamos fazer outra, começando por aqui. Às vezes, a escolha, às vezes, na hora de integrar, é uma integral mais simples do que a outra, tá? Mas o processo vai, a ordem dá a mesma. Aí você escolhe aquela que é integral, vai dar menos trabalho. Então, vamos nos ver o slide. A gente quer encontrar uma função que satisfaz também a mesma coisa, tá? A gente conhece as derivadas, é uma função de duas variáveis. A gente conhece as derivadas parciais. Conhece o valor dela num ponto, né? Uma condição de valor inicial. Dá 2x, x ao quadrado mais y ao quadrado, mais e elevado a x menos 1. Dois y, x ao quadrado mais y ao quadrado, mais e elevado a y. E essa função, quando aplicada no ponto 1, 0, ela dá 2. Então, olha só, significa ser esta função aqui, quando eu enxergo ela como uma função de x e derivo, vai dar essa aqui. Então, significa que se eu integrar em relação a x, eu vou obter essa função aqui. Né? Quando eu derivo essa função, enxergando como uma função de y, eu obtenho essa aqui. Então, se eu calcular a integral dessa em relação a y, eu vou obter esta daqui. Tá? Então, vou começar. Vou pegar essa informação que eu tenho aqui. A derivada
parcial da função em relação a y é 2y x ao quadrado mais y ao quadrado mais e elevado a y. Tá? Então, significa que a função é a integral desta 2y x ao quadrado mais y ao quadrado mais e elevado a y. Isto eu derivei em relação a y, então eu tenho que integrar em relação a y. Ah, então vou calcular a integral, vendo isso como uma função de y, que a x é constante. Bom, a integral de uma soma, né, vai ser a soma, perdão, sim, a integral mesmo. Integral de uma soma que vai ser a soma das parcelas. Vou fazer aqui separado. Fácil de ver aí qual é essa integral. Se ficar complexo, faz aqui uma mudança de variável, só para você ver, olha só. Posso chamar tudo isso que está aqui de u, se eu chamar isso aqui de u, vai ficar x² mais y ao quadrado, tá? Eu vou pegar, escrever como uma, ver se identifica isso aqui como uma primitiva imediata, tá? Então, essa expressão que está no denominador, vou chamar de x² mais y ao quadrado, mas se eu vou mudar, então não vai mais ser dy, vai ser du aqui. Se u é x² mais y ao quadrado, qual é o du? Olhando o y como sendo a variável. 2y dy, tá? X² é constante, vai dar 0. Então, vai ficar 2y dy, tá? Poder fazer a mudança de variável. E aqui, então, vai ficar, olha, integral 1 sobre x² mais y ao quadrado, eu estou chamando de u, então vai ficar 1 sobre u. Mas olha aqui, eu tenho 2y dy. 2y dy é exatamente du, certo? Que o u aqui ficou com um monte de perna. Pronto, então, na verdade, essa integral que está aqui é essa primitiva. Se eu fizer uma mudança de variável, é uma primitiva imediata, certo? Qual é a função? Que é a integral da 1 sobre u. Quando você deriva da 1 sobre u. É o log natural, né? Log natural de módulo de u. Tá? E agora, voltando, mas quem é o u? X² mais y ao quadrado. Observa só que a gente coloca um módulo, porque pode ser que esse valor seja negativo, mas eu posso agora até omitir o módulo, porque isso aqui nunca vai ser um valor negativo, tá? Mas se quiser deixar um módulo lá, também não está errado, não. Então, essa é a primeira parcela. A outra aqui, direto, né, gente? Então, portanto, vou repetir lá em cima a integral. É a f de xy. F de xy, que é a integral de 2x, x² mais y ao quadrado mais e elevado a y dy, vai dar, a primeira parcela vai dar isso aqui, log natural de x ao quadrado mais y ao quadrado, mais a integral de e elevado a y, em relação a y, é o próprio e elevado a y. E agora vem aqui a constante de integração, certo? Só que essa função que a gente está buscando é uma função de duas variáveis. Y. Já estava pensando na... Obrigada. Pensando na constante. Tá? Então, ela é uma função de duas variáveis, lembrando que o que tiver lá de x, quando a gente derivar, zerou. Tá? Então, aqui vai aparecer uma função de x. Se tiver x², seno de x, cosseno de x, tudo zero aí, ok? Então, a gente já tem alguma informação sobre a função, mas agora, olha, se é verdade, quando eu derivar essa função que eu encontrei em relação a x, tem que dar isso aqui.
Então, eu vou pegar a função que foi encontrada, derivar em relação a x agora. Então, derivando em relação a x aqui, derivada do log natural, vai ficar 1 sobre x² mais y². Aplico a regra da cadeia, né, gente? Derivada de x² mais y² em relação a x. 2x, certo? Mais, derivando em relação a x, 0. Derivando em relação a x, só indicar, é filhinha de x, tá? Então, aqui nós encontramos a derivada em relação a x, é isso. Só que o problema deu que ela tem que ser esta função aqui. Então, a gente vai igualar com esta daqui. Que é 2x, x² mais y² mais e elevado a x menos 1. Tá? Então, essa parcela é igual a esta. Daqui a gente vai ter, então, que a derivada desta que a gente não conhece, ela é x menos 1. E elevado a x menos 1. Ok? Então, eu conheço a derivada, portanto, a φ de x vai ser a integral. É uma função de x. E dá quanto aqui a integral dessa função? Aqui você entendeu, né? Eu só trouxe para cá a informação. Agora, olha o que o problema diz. O problema diz que a função, quando a gente deriva em relação a x, tem que dar isso aqui. Então, eu só comparei, tá? Se eu encontrei essa função, tem que ser igual essa que o problema deu, tá? Então, este lado aqui foi o cálculo que a gente fez em cima da que encontrou, e este aqui são os dados do problema, tá? Sim, quanto dá mesmo, gente? É a mesma, né? Que é aqui. Eu aplicaria, quando você deriva isso aqui, vai dar 1, tá? Mais uma constante, tá? Agora, essa constante, essa função é só da variável x, tá? Quando vou derivar, isso é uma constante aqui. Então, voltando, a gente tem agora que a função vai ficar assim, f de xy vai ser log natural de x² mais y² mais e elevado a y. Era aqui, né? Mais e elevado a x menos 1, mais a constante. E que vai me ajudar a determinar qual é essa constante é o problema de valor, a condição inicial, que diz que essa função, quando eu aplico no ponto 1, 0, dá 2, né? 2. 2 que o problema deu, mas é essa função aqui, eu vou substituir, então, log, o x está valendo 1, o y está valendo 0, e elevado a 0, e elevado a 1 menos 1, que também vai dar 0, mais k. Log natural de 1 vai dar 0, que vai dar 1 mais 1, portanto, k é 0. Ok? Portanto, a função vai ser esta que está aqui. No finalzinho da aula passada, nós estávamos falando sobre derivadas de ordem superior, né? Quando a gente pega uma derivada, derivadas parciais de ordem superior. Pega a derivada e
deriva novamente. Aí não tem nenhum problema, porque quem sabe derivar uma vez, sabe 2, 3, 4, 5, não? Às vezes o que complica são só as notações, tá? Então a ideia é, eu tenho uma função de 2 variáveis, e aí eu posso calcular a derivada dessa função. Vamos recordar aqui. Depois a gente faz aqui uns... Posso derivar em relação a x. Vou colocar aqui mais em cima. E derivar em relação a y. Então, olha, tem 2 derivadas. A gente diz que são as derivadas parciais de primeira ordem. Quando eu derivo em relação a x, eu vou ficar com uma função de 2 variáveis também. E aí, quando eu falo também, se uma for nula, mas é porque está sendo multiplicado por 0. E aí eu posso derivar de novo essa função. É como se eu estivesse olhando novamente para uma nova função aqui. Tá? Então, eu posso derivar parcialmente essa função em relação a x e posso derivar parcialmente em relação a y. Só que eu vou olhar, eu estou derivando em relação a x quem? Vou colocar aqui entre parênteses quem é a função. A derivada de f em relação a x, tá? Então, a gente denota isso aqui, essa é a derivada de segunda ordem, já derivei 2 vezes, em relação a x e em relação a x, né? Em relação a x2, dobra aqui, as 2 vezes foi em relação à mesma variável, ok? E aqui eu vou derivar em relação a y quem? Essa função aqui, que era a derivada parcial de f em relação a x, tá? Então, a gente representa isso aqui, a derivada de segunda ordem de f, e foi derivada em relação a x, em relação a y. Ok? E aí, o que eu vou fazer para calcular essas derivadas de segunda ordem? A mesma coisa que você fez para calcular de primeira ordem, certo? Você olha para a função e deriva em relação à variável que está sendo pedida. E aí, aqui é também uma função, então eu posso calcular as derivadas parciais dessa função. Vou calcular a derivada dela em relação a x, vou calcular a derivada dela em relação a y. Só que, qual é a função que eu estou derivando? É uma derivada parcial. Então, a gente representa aqui, já derivei 2 vezes, derivada de segunda ordem de f, foi derivada em relação a y, depois em relação a x. E aqui, quem é que eu estou derivando? Eu estou derivando a derivada. Então, estou derivando pela segunda vez, é uma derivada de segunda ordem de f em relação a y2. Ok? Essas aqui, olha, que tem primeiro em relação a uma variável e depois a outra, chamadas derivadas parciais mistas, certo? X e y junto. Lembra que a gente também denota essa derivada, assim como derivada, né? A gente também usa essa notação aqui, né, gente? Derivada parcial em relação a x e em relação a y, ok? Então, também posso usar essa notação para representar aqui, ó. Aí, só observa aqui a notação. A gente vai... Esta notação a gente coloca sempre assim. É o nome da função que eu estou derivando. E aqui embaixo, como subíndice, eu digo em relação a que variável. Ok? Então, aqui, ó, eu vou derivar, vou colocar o nome da função, em relação a quem aqui? Em relação a x, tá? Mas qual é o nome da função que eu estou derivando? É a fx, certo? Então, vai ficar assim, fxx, tá? E a gente representa, vou tirar aqui o parênteses, vai ficar fxx. Primeiro eu derivei em relação a x e agora eu estou derivando novamente em relação a x, ok? Essa daqui agora eu estou derivando em relação a y. Oh, mas nem apareceu aqui o x. Então, essa daqui eu posso representar assim também, olha. Agora, eu estou derivando em relação a quem? A y. Então, vou dizer bem aqui, ó. Colocar o nome da função e, como subíndice, qual é a função que eu estou derivando. E qual é a função que eu estou derivando aqui? É a f
x, tá? Então, se eu vou tirar aqui os parênteses, vai ficar xy. F, xy. Tá? Então, primeiro derivei em relação a x e depois em relação a y. Observa que fica diferente, gente, a sequência diferente dessa notação aqui. Percebeu? Essa a gente vai colocando assim, camada primeiro, e aqui eu vou daqui para lá. Aí aqui, ó. Só me digam aqui, agora só vou escrever. Como é que vai ficar essa daqui? Fy, né? Quem é a função que eu vou derivar? Fy, em relação a que variável? Em relação a x, tá? Observa que a ordem é diferente da que está aqui. E aqui, não, essa deixa aqui eu coloco, tá? Y, ok? Então, a gente vai exercitar uma notação ou outra para a gente se familiarizar, tá? Simultaneamente, diz que é na sequência, depois de uma... Mas eu, simultaneamente, em relação às duas... Não, tu vai ver depois, uma variável. Depois a gente vai definir a diferencial, mas ela fica sendo uma junção das derivadas parciais. Certo? Ela tá, como é mesmo o teu nome? Alana está perguntando se ela já quer derivar simultaneamente em relação às duas variáveis. Falei para ela ter calma, que vai vir a diferencial aí, e a gente vai ver o que se faz, tá? Então, olha só, vou ver aqui o slide. Isso aqui são as notações. Ah, eu esqueci de falar também. A gente pode usar assim, lembra que tinha a notação do F1, estou derivando em relação à primeira variável, né? Em vez de chamar o x, e aí eu posso também usar assim, olha. Eu derivei, só vou substituir x por 1, y por 2, que x está representando a primeira variável da função e y está representando a segunda. Tá? Então, aqui eu posso escrever também assim, derivei em relação à primeira e depois de novo em relação à primeira. Derivei em relação à primeira e depois em relação à segunda. Derivei em relação à segunda e depois em relação à primeira. E derivei em relação à segunda e à segunda, tá? Só estou trocando, x está representando a primeira variável e y está representando a segunda. Então, vamos fazer aí... um exercício de notação. Aí a gente quer calcular todas as derivadas parciais de segunda ordem dessa função. Que são 4, né? Algum problema aí, gente, para vocês? Algum problema calcular? Não, né? Eu gosto assim.
Analise essas anotações aí. Só vamos recordar aqui uma coisinha. Derivada. Derivando em relação a x, tá? Isso aqui é uma constante. Qual é a derivada de x elevado a uma constante, x elevado a alfa? Isso. É alfa x ou é x? X elevado a alfa, que você disse. Ah, o alfa aqui, a constante, x elevado a alfa menos 1, ok? A regra da potência aí. Tá? E agora, a constante agora está na base aqui. E a variável está no expoente. Derivada de a elevado a x, exponencial uma base qualquer. Se fosse elevado a x, vocês saberiam ou não saberiam? Derivada de elevado a x, todo mundo sabe, né? É, quase isso. Não, ninguém lembra, não. Ah, é só fazer uma... Não deu quando na oitava série. É só fazer uma mudança aí de... Mas aí tá, vou trocar. Derivada de elevado a x. Ah, olha que diferença faz do A para o E. As duas são vogais, gente. Elevado a x, muito bem. Mas vocês lembram que exponencial... Eu não posso perder tempo com essas coisas, mas tudo bem. Vocês lembram que a exponencial e logaritmo são uma é a inversa da outra? Né? E o que acontece com a função inversa? Quando a gente compõe uma função com a sua inversa da identidade, tá? Então, tem o seguinte, se eu pegar e elevado a log natural de x, isso dá quanto? Dá o x, porque, na verdade, eu estou compondo, eu estou calculando a exponencial do logaritmo. Isso aqui dá o x, tá? Então, quando tem outra base qualquer, por exemplo, eu tenho a elevado a x, tá? Isso aqui, como se estivesse fazendo papel, aí eu posso escrever isso aqui, e elevado ao log natural. E elevado ao log natural num caminhão vai dar o quê? Vai dar x? Vai dar quem? Vai dar o caminhão. Muito bem. Desde que esse caminhão esteja aí no domínio do log, né? Então, E elevado ao log natural de A elevado a x. Olha o caminhão quem é agora? É o A elevado a x, tá? Então, isso que vai dar é o A elevado a x. Então, veja bem, eu posso fazer esse recurso aqui para mudar de base, porque eu só sei derivar se for com a base for E. Então, tudo bem. Já que você tem essa identidade aqui, A elevado a x é E elevado ao log natural de A elevado a x, certo? E ainda tem a propriedade que eu posso passar para cá, né? E elevado a x, log natural de A. Lembra a propriedade do logaritmo? Do logaritmo que o expoente pode vir aqui para frente, certo? Então, olha, se esses são iguais, a derivada dessa vai ser a derivada dessa. Então, derivada de A elevado a x é a mesma derivada de E elevado a x, log natural de A. Oba, essa aqui eu sei, hein? Qual é a derivada de E elevado a x? É ela própria. E aí, aplico a regra da cadeia. Derivada de x log natural de A. Isso aqui é constante. Repete a constante. E a derivada do x é 1, tá? Então, fica só assim. Quando você deriva A elevado a x, arrumando aqui, vai ficar, passando para frente a constante, log natural de A, vezes
e elevado a x log natural de a. Mas quem é e elevado a x log? Agora eu quero voltar para a base, tá, gente? Já resolvi meu problema. Quem é e elevado a x log natural de a? Olha, não é o próprio a elevado a x? Então, isso aqui vai ficar log natural de a vezes a elevado a x, ok? Então, derivada do a elevado a x vai ser o próprio, só que tem a constante aqui. Vai ser a elevado a x, está o log natural na frente, log natural da base, e repete a elevado a x. Ok? Então, a gente quer calcular as derivadas parciais dessa função. Vou usar essa notação aqui, ó, menos carregada, né? Alguém perguntou alguma coisa? Então, vamos derivar essa função aqui, onde a variável é o x, certo? Então, estamos nesta ou nesta situação aqui? Estamos na situação 1 ou na situação 2? Na 1, tá? Aquele y lá é uma constante. Então, é essa regra aqui. Tá? Em relação a y. Então, vai baixar o y, x elevado a y menos 1. E eu vou fazer logo as de primeira ordem. Agora, eu vou derivar essa função, eu estou olhando para ela, a variável y, certo? Portanto, o x é a constante. O x está fazendo o papel do a. Tá? O que vai dar essa derivada aí? Digam aí para mim, por favor. Como é? Log natural da base, que é o x, certo? Log natural de x, vezes a base, que era o x, elevado ao expoente, o y. Tá? Agora, a gente quer calcular, pegar essa função aqui, as de segunda ordem. 2, vou colocar aqui, 1. Eu vou calcular, derivar novamente em relação a x. Então, a derivada de segunda ordem em relação a x2, tá? Então, é pegar essa função aqui e olhar novamente para ela como uma função de x e derivar novamente em relação a x, ok? X é a variável, está aqui, x é a variável, tá? Y é a constante. Então, estamos no primeiro caso lá, né? Repete a constante e derivo x elevado a y menos 1. Passa baixo o expoente y menos 1, x elevado e subtrai uma unidade, menos 2. Tá? E agora eu vou pegar a mesma função, vou derivar em relação a y. Então, está aqui a função, tá? Estou derivando em relação a y. Veja que é um produto e a gente tem y presente em cada um dos fatores. Então, vamos ter que usar aí a derivada do produto. Então, derivo a primeira em relação a y. Vai dar 1, né, gente? E aí conserva a segunda. X elevado a y menos 1. Mas conserva a primeira.
e vou derivar esta aqui em relação a y, tá? Então, o x é como se fosse o a lá da base, é a elevado a um expoente, certo? Vai dar o quê, gente? Log natural da base, que é x, vezes, repete, né? Que está aqui, x elevado a y menos 1. Tá? Dúvida aí? Ok? Dá para arrumar alguma coisa? Não, a gente tem apenas esse fator comum aqui. 1 mais y log natural de x. Agora, a gente vai pegar esta aqui, 2.1. Tá? Já tinha derivado em relação a y, e agora eu quero derivar em relação a x. Então, vamos olhar para essa função aqui como uma função de x. Olha, eu tenho aqui um produto e o x está presente nos dois fatores. Então, também vamos ter que usar aqui a derivada do produto. Então, vou derivar a primeira em relação a x, dá o quê, gente? É log natural, então dá 1 sobre x, certo? Derivo a primeira, conservo a segunda, mas conservo a primeira, e aí vou derivar agora a segunda. Como é? Ah, eu estava só repetindo, né? Obrigado. É que eu já fiz a conta que tinha um lá embaixo. E repeti de novo, obrigada. Então, repetimos aqui. Derivamos a primeira, repete a segunda, conserva a primeira, e agora eu estou derivando em relação a x. Então, não, potência aqui, né? Vai ficar y, x elevado, agora é, né, gente? Y menos 1, tá? Então, aqui, olha, vai ficar x elevado a y menos 1, estava me antecipando, mais x elevado a y menos 1, y log natural de x. Tem um fator comum aqui, posso colocar em evidência. 1 mais y log natural de x. E agora vamos derivar em relação... Vou pegar a função e vou derivar em relação a y. Em relação a y, em relação a y. Derivada de segunda ordem de ESP em relação a y2. Então, está aqui a função. Então, agora é constante, né? Log natural, vou repetir a constante. Log natural de x. E vou derivar aqui, a variável é o y, tá? Então, é a elevado a y. É esse caso aqui, né? Ok? Vai dar o quê, gente? Vai dar o próprio, né? A elevado a y, log natural de x, que é a base. X elevado a y, log natural de x ao quadrado. Ok? Tá? Observa que quando a gente calculou as derivadas parciais mistas, né, em relação a x, depois em relação a y, deu esta função aqui. E, na ordem inversa, em relação a y, depois em relação a x, deu essa função. Elas são iguais, né, gente?
Tá? Notaram aí que eram funções iguais? Será que isso sempre acontece? Ele acha que não. Também acho que não. Tá? A gente precisa ver quando... E outra coisa, a gente está calculando derivadas parciais e a gente está conseguindo encontrar os resultados. Mas será que as derivadas parciais sempre vão existir? Qualquer função tem derivada parcial em todos os pontos, tá? Para a gente falar isso, a gente precisa falar de continuidade de função, né? Para falar de continuidade de função, a gente precisa falar de derivadas de limite, tá? Então, a gente vai entrar no estudo de limite, só que antes do... Quero fazer mais um exercíciozinho aqui para a gente se familiarizar com a notação, porque às vezes a gente até entende os conceitos, acaba se perdendo nas notações. Vou fazer só a de baixo. Então, eu tenho uma função agora de 3 variáveis. Seno de xy mais 2z. Aí, ó, para a gente calcular essa derivada agora de terceira ordem, de zy x. Por onde eu começo? É a mais interna, né? Tem que estar a primeira derivada. Então, eu vou derivar a função em relação a z. Tá? Ela é uma função de z. Então, a função mais externa é seno. Vou derivar o seno. Vai ficar cosseno de todo o arco aí que tiver. Repete o arco. E agora, como é uma composta, eu tenho que derivar a função mais interna. Eu vou derivar essa função em relação a z. Constante, né, a gente dá 0. E derivada de 2z dá 2. Então, vai simplesmente aparecer o 2 aqui. Tá? Na sequência, agora, eu vou derivar, tá? Em relação a y, aqui eu já tinha derivado em relação a z. Então, isso aqui também a gente pode representar a derivada de f em relação a z. F de zy. Então, esta função agora, eu vou enxergar como uma função de y, tá? Então, vou derivar, repete a constante. A função mais externa é cosseno, derivada do cosseno menos seno. Vou colocar aqui na frente. Seno, repete o arco. Eu vou derivar a função interna em relação a y. Tá o quê? Repete a constante, certo? Derivada de y é 1. E aqui vai dar 0, porque é constante. Então, vai ficar x. Eu quero colocar aqui na frente. Menos 2x. Isso aqui eu posso representar assim. Já é a derivada de segunda ordem de f. Primeiro, a gente derivou em relação a z. E agora, em relação a y. E agora, a gente vai derivar em relação a x. Zyx. Então, eu vou olhar para esta função que está aqui e derivar em relação a x. Veja que é um produto, mas o x está nos dois fatores. Vamos ter que fazer a regra a derivada do produto. Tá? Derivando a primeira em relação a x, vai dar menos 2. Repete a segunda. Xy mais 2z. Conserva a primeira, menos 2x. E aí deriva agora a segunda, que é um seno. Derivada vai dar cosseno de x, y mais 2z. É uma composta, então tem que derivar a de dentro em relação a x, que vai dar y, né? Ok? E aqui eu também posso representar, já é derivada de terceira ordem da função. Tá? A sequência vai daqui para lá. A gente derivou primeiro em relação a z,
depois aplicamos em relação a y e depois em relação a x. Ok? Então, vamos falar agora um pouquinho de limite, depois a gente vai voltar, né, quando a gente tiver a definição de funções contínuas, para a gente calcular mais derivadas parciais e ver os casos em que as derivadas parciais não existem, qual é a relação que tem entre derivadas parciais e funções contínuas. Vocês ainda lembram a definição de limite de função vetorial, que a gente estudou há pouco tempo? Lembra o limite de função vetorial? Limite de função de uma variável, lembra? São os mesmos conceitos que se repetem sempre, tá? Então, vamos ver aqui, perdão, o slide já está aqui. Só recordando, né, agora a gente vai trabalhar com funções de n variáveis. Então, lembrando da definição, essa definição está nas notas de aula 1. A gente definiu distância entre pontos na reta, distância entre ponto R2 e R3, a gente pode generalizar esse conceito. Tenho 2 pontos de Rn, tá? Então são ênuplas. E a distância entre esses 2 pontos, eu vou denotar aqui usando essa notação, para não ficar escrevendo a distância de x a a, como sendo a raiz quadrada, né, da soma do quadrado da diferença das coordenadas. Nada mais do que eu estou enxergando um vetor, né, que vai do ponto A ao ponto X, comprimento do segmento de reta que vai de A a X, tá? Só para a gente se familiarizar com a notação ali, tá? Então, quando falar aqui, distância do ponto A ao ponto B, usar essa notação, estamos calculando, falando da distância entre os 2 pontos no Rn. Também lá nas notas de aula número 1, a gente definiu uma bola aberta, né? Que é uma bola aberta que tem centro num ponto, uma bola aberta em Rn. Então, usar essa notação aqui, eu pego C é um ponto do Rn. Então, é uma ênupla, tá? Pego R, um número real positivo. Aí a gente define a bola aberta de raio R e centro C. Centro da bola, raio da bola. É o conjunto de todos os pontos do Rn. Então, esse X grande aqui, ele está representando uma ênupla. X1, X2, tá? Xn. Esse C grande está representando também uma ênupla. X1, X2, Cn. De todos os pontos do Rn, tá, acho que a distância deles ao centro da bola, então, distância eu vou representar assim. Ou é C. É menor do que o raio. A gente chama isso de bola aberta de centro C e raio R. Ok? Mas já conhecemos isso aí, né? Há muito tempo que a gente já está trabalhando com bola aberta. Por exemplo, o que é uma bola aberta se o n for igual a 1? Uma bola aberta na reta, certo? Se estiver na reta, então, esse C aqui vai ser grande aqui. Vai ser um número, certo? Um número real aqui. Então, na reta ficaria assim. A bola aberta de centro num ponto C é o conjunto de todos os números reais, tal que a distância desse número ao C, estou na reta, peguei um ponto C. A distância que esse X está do ponto C, distância na reta a gente representa como valor absoluto, né, gente? É C. É menor do que R. É o que isso aqui, gente? Em R? Vou supor que essa distância aqui seja R. Distância aqui seja R. Então, a gente está procurando todos os pontos que estão aqui, né? Que é o intervalo, tá? Então, bola aberta em R é um intervalo aberto, tá? Que vai de... Aqui vai ficar C menos R, C mais R. Tá?
O que é uma bola aberta em R2? Estamos em R2. Então, o centro, R2 já seria um par ordenado, chamado de AB. Uma bola aberta em R2 de centro AB é o conjunto de todos os pontos do R2 no R2. Tá? Acho que a distância do ponto x, distância x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é menor do que r, certo? Como esse r aqui é positivo sempre, posso elevar ao quadrado, escrever assim. Isso aí é o quê? O interior do círculo, né? Que a gente está pegando os valores que estão dentro, tá? Então, em R2, a bola aberta é um círculo, centro em A e B, tá? Vamos supor que aqui seja o raio R. Então, é os pontos que estão, qual ponto que você pegar a distância que ele está do centro é menor do que o ré, o raio. E se a bola aberta no espaço, que vai ser? R3. Da esfera, é o interior da esfera, tá? Não precisa escrever ali não, né? Tá? E aí a gente generaliza essa ideia para um ponto qualquer do Rn, tá? E a gente não tem mais a visão geométrica, tá? Mas é intervalo, é interior do círculo, é interior da esfera. Porque para a definição de limite a gente precisa calcular o quão próximo um ponto está do outro, tá? Então ele vai estar dentro de uma bola. Olha, vou usar essa para não ficar muito carregado. Às vezes a gente, na definição de limite, a gente não está interessado no centro da bola, tá? Vou calcular o limite do ponto. Então, vou usar essa bolinha lá na notação de bola, é o seguinte, é a bola perfurada, tá? São todos os pontos que estão no interior, menos o centro da bola. Para a gente não ficar toda hora dizendo menos, tá? Escrever essa notação aí. Seria isso aqui, ó, no slide. O que é a bola perfurada? É a bola aberta menos o centro dela. Senão, toda vez a gente tem que ficar escrevendo, usando essa notação aqui. Então, é a bola perfurada. E para a definição de limite, a gente precisa definir ponto de acumulação. Então, o que é um ponto de acumulação de um conjunto? Então, vamos definir no Rn, tá? Então, um ponto do Rn ele vai ser ponto de acumulação de um subconjunto A do Rn. Olha aí, se toda a bola aberta com centro nesse ponto contém pontos do conjunto diferentes do ponto P. Entenderam isso aí? Leiam de novo, pensem de novo, como que é isso, negócio? Ponto de acumulação. Eu tenho um conjunto. E a gente não está dizendo que ele tem que estar no conjunto, né? Imagina que, graficamente, tu tem aqui um conjunto A, tá? Aí eu pego um ponto. Esse ponto é dito um ponto de acumulação do conjunto. Vamos pegar um ponto que esteja bem aqui. C. Qualquer bola aberta que você construir com centro nesse ponto, essa bola vai ter pontos do conjunto A, diferente dele. Além dele, ela tem que ter pontos do conjunto. Aí a essência vai estar no dizer qualquer bola aberta. Então, você pode reduzir o tanto quanto você queira o raio da bola, que vai ter ponto do conjunto, tá? Significa, então, que na vizinhança do ponto de acumulação, na vizinhança dele, tem infinitos pontos do conjunto, porque por menor que você diminua a bola, tem pontos do conjunto lá, tá? O ponto pode estar no conjunto, pode não estar. Olha só, se eu pegar esse ponto aqui, vai ser ponto de acumulação desse conjunto? Pela definição lá? Não? Mas como, gente, se eu fizer isso aqui? Não vai ter pontos do conjunto? E aí? Mas falou toda a bola aberta. Aí tem. Mas e se eu reduzir o raio? Eu encontro um... Então, não é ponto de acumulação. Se você encontrar pelo menos uma bola aberta, tá?
concentro no ponto que não tem nenhum ponto do conjunto. E eu encontro, basta eu diminuir aqui, ó. Essa tem, mas olha aqui. Se eu fizer essa menor, não vai ter pontos do conjunto, tá? Bom, mas a gente não vai aprofundar essa história de ponto de acumulação. É só para a gente entender porque na definição de limite fala em ponto de acumulação, tá? Então, só vou dar uns 2 exemplos aqui para a gente enxergar. Por exemplo, na reta. Aí eu tenho esse intervalo aí, semiaberto. Então, aqui é a reta. Então, quem é o conjunto A? Da origem ao ponto 1, só que aqui é aberto, tá? Então, esse aqui é o conjunto. Vocês concordem, aqui está o 0. Zero não está no conjunto, tá? Porque é um intervalo aberto. Vocês concordam que ele é um ponto de acumulação do conjunto? Lembra que a bola aberta na reta é o quê? Intervalo, tá? Então, qualquer intervalo que você tomar aqui, com centro em 0, não vai ter pontos de A? Pode reduzir o quanto for, mas aqui, ó, vai ter sempre ponto do conjunto A. Tá? Se ele é um ponto de acumulação do conjunto. Concordo? Não concordo. O A aqui é o conjunto. O A daqui, desse caso aqui, é o intervalo semiaberto, que vai dar origem a 1. É esse aqui, ó. Esse que eu marquei aqui. Esse intervalo. Não é que nós definimos. Dado um conjunto, aí você vai aplicar a definição para determinar os pontos de acumulação desse conjunto. Certo? Não é que nós definimos. Todo conjunto aí ele vai ter os seus pontos de acumulação. Pode ser que ele não tenha nenhum, você vai buscar. Eu estou dando um exemplo, tá? Então, eu peguei esse conjunto, estou dando um exemplo para mostrar que 0, ele não é um elemento do conjunto. Certo? Mas ele é um ponto de acumulação desse conjunto. Por quê? Qualquer vizinhança do 0 tem pontos desse intervalo A, por menor que seja a vizinhança. Tá? Agora eu pego aqui. Está aqui o 1. Vou pegar aqui 1.0000. Não vou colocar muito zero, porque o nosso tempo está acabando. Né? Ele é ponto de acumulação de A? Por que não? Mas a gente disse que o ponto de acumulação tem que estar... E o 0 está no A? O 0 está no A? Você concordou... Não, peraí, agora ele vai ter que me convencer. Você concordou que o 0 era ponto de acumulação, ou não? Mas o 0 não está no A, porque o A é intervalo aqui aberto. Então, essa tua justificativa já foi por terra. É ou não ponto de acumulação? É. Vocês concordam que é? Basta eu pegar um raio menor do que esse 0,00005, bem aqui assim, vamos supor que seja menor, pronto. Né? Existem bolas abertas que tem, mas tem que ser toda a bola. Tá? Então, você pega um raio, metade disso aqui, pronto, vai estar bem aqui, e ele não tem pontos de A. Entendeu? Agora, eu é que não convenci ele. Voltando na definição, tá? Se toda, devia ter grifado aqui, toda a bola aberta de centro no ponto, e olha, não está dito que eles têm que ser um elemento conjunto, P é um ponto do Rn, tá? Toda a bola aberta contém pontos de A diferente do P. Pega isso aí, no R2, tá? O que é isso aí? É uma reta, né, gente? Reta passando na origem. Então, esse conjunto é formado por todos esses pontos que estão bem aqui. Uma reta passando na origem, é um pouquinho mais... O 0 agora está no conjunto, não está? O 0 não está nessa reta? Tá. E a gente, o 0 é um ponto de acumulação desse conjunto também, certo? Por quê? Está aqui o 0.
Bola aberta em R2 é o círculo, tá? Qualquer círculo que você fizer em torno do 0, 0, não tem pontos dessa reta? Sim? Por menor que seja o raio, vai ter pontos da reta diferente do 0, 0, tá? Pois bem, aí a gente vai definir, tá ou não, Calil? Definição de limite, tá? E aí a gente vai agora para uma função de n variáveis reais. É a mesma, gente, a mesma definição que se dá para a função de uma variável real, que a gente deu para a função vetorial. Então, eu tenho uma função, tá? Domínio dela é um subconjunto do Rn, é uma função de n variáveis reais, que vai em R. Aí, eu pego um ponto A, que é ponto de acumulação do domínio da função. Para definir limite, esse ponto tem que ser ponto de acumulação do conjunto. A gente está exigindo que esse ponto A... Tá, deixa eu fechar aqui o raciocínio. Então, a gente diz que o limite de f de x quando x tende a L é a mesma coisa, tá? Mesma notação. Limite da função, quando x está tendendo para um ponto A é L, esse L é um número, tá? Se, aí vai ser a mesma coisa que se disse, mas só voltando à pergunta. A gente está exigindo na definição que este ponto no qual a gente está calculando o limite seja um ponto que esteja no domínio da função? Não. Não está dizendo que ele tem que estar no domínio da função. Está dizendo que ele tem que ser ponto de acumulação. Tá? Isso quer dizer que, lembra também, em função de uma variável real, a gente não exige que o ponto no qual você está calculando o domínio, a função esteja definida. Mas ele tem que estar definido na vizinhança do ponto, porque o limite a gente vai calcular como se comporta a função para valores próximos daquele ponto. Tá? Então, tem que ser ponto de acumulação, porque a gente vai calcular os valores, tá aqui, aí eu vou calcular o limite da função num ponto A aqui. Pode ser que a função não esteja definida, mas aqui no entorno tem que ter pontos que estão no domínio da função, tá? Então, ele tem que ser ponto de acumulação. Por menor que seja a bola que eu pegue, sempre vai ter pontos do domínio da função lá. E aí? O que significa dizer que o limite de f de x quando x tende a é L? É aquela mesma definição. Significa que, à medida que o x está se aproximando do ponto A, agora lembra que o x é uma ênupla, o A é outra ênupla, a imagem se aproxima desse número real L, tá? Então, significa que, qualquer que seja o epsilon maior que zero, existe um outro R maior que zero, de tal maneira que se a distância que o x está do A for menor do que R, a distância que a imagem da função está do L é menor do que o epsilon. É aquela história. Eu posso aproximar a imagem do L tanto quanto eu queira. Qualquer número que você der, você quer que a diferença seja menor do que 10 elevado a menos 50. Não tem problema. Eu acho um raio da bola em torno, uma bola aqui que tem centro no ponto que eu quero calcular o limite, tá? Que qualquer ponto que eu pego aqui satisfaz a exigência que foi pedido, tá? Então, é a mesmíssima definição lá. Como é que eu mostro? Por exemplo, vamos pegar aqui um limite simples. Uhum. É porque, assim, no limite, você não está interessado em estudar qual é o valor da função naquele ponto, tá? O limite é o comportamento da função na vizinhança do ponto, tá? Pois é, porque aí você vai calcular
Lembra da definição que a gente deu de bola aberta ainda há pouco? Certo? Bola aberta, você está calculando pontos cuja distância ao centro é menor do que um valor. Aí olha aqui na definição de limite. Vamos ver aqui o slide, por favor. Tá? Olha aqui a definição de limite. Significa dizer o seguinte: você me deu um epsilon e você quer que a distância da imagem da função ao número L seja menor do que esse epsilon. Aí, vamos ver se faz aqui graficamente. Meus desenhos não... Vamos pensar que uma função é R2, tá? Aí eu quero calcular o limite de uma função quando o xy, que é ordenado, está se aproximando de um ponto AB. Aí aqui está o ponto AB. E aí está aqui o ponto L. O valor L que fica no eixo Z. Aí é dado um epsilon. O desafio é, a gente quer que você encontre aqui uma vizinhança do ponto aqui, deste ponto, tá? De tal maneira que todo x que está nessa vizinhança aqui, quando eu calculo, a imagem cai aqui no intervalo que foi dado, tá? L menos epsilon, por exemplo, L mais epsilon. Então, o desafio é, encontra para mim pontos na vizinhança do ponto, que é o limite, eu quero saber como é que acontece com a função quando você se aproxima daquele ponto, tá? Então, na reta, como é que você se aproxima de um ponto? Você tem duas maneiras de se aproximar, pela direita ou pela esquerda. Se você está no plano, de quantas maneiras você pode se aproximar desse ponto aqui? Você tem infinitas em torno desse círculo, tá? Daí você definir, é a distância que eu vou pegar de um ponto qualquer para o centro da bola, tá? Por isso a ideia do ponto AB ser o centro do círculo, tá? É a distância e ela está na bola aberta. Ok? Ficou claro? Tá, então, aí a gente quer calcular, então seria isso aqui, ó. Qualquer ponto, encontrei aqui um raio, de tal maneira que todos os pontos que eu pego aqui, nessa bola aberta, então seria dizer assim, olha, a imagem da bola aberta, de centro no ponto A, todo ponto que eu calculo aqui, menos o centro, porque a função pode nem estar definida no centro, a gente não está exigindo. Então, bola aberta perfurada. Aonde que cai a imagem? Ela sempre cai aqui nesse intervalo, tá? Está no intervalo que vai do L menos epsilon, L mais epsilon. Essa que é a ideia. Qualquer epsilon que der, eu encontro um raio correspondente, quando o limite existe. Tá? Então, vamos fazer só um exemplo aqui, tá? com os épsilons e deltas. Não é objetivo aqui a gente ficar cobrando isso, mas é bom a gente entender o conceito. Então, a gente quer calcular, por exemplo, mostrar aqui o limite dessa função, colocar aqui quando o xy está tendendo para, eu vou colocar aqui, 1, 2. Quanto dá esse limite aqui, a gente até já sabe calcular, né? Quanto vai dar? Vocês acham? Aqui vai ficar 3, 2 vezes 2, 4, dá 7. Mas eu quero mostrar, tá? Usando a definição, que esse limite aí é 7. Mostrar implica em o quê, hein, gente? Olha aqui o slide, por favor, para a gente ver a definição. Limite da função, quando o x tende a L, se para todo epsilon existir um R. Então, a demonstração é assim, eu assumo que foi dado um epsilon e eu tenho que mostrar quem é o R, de tal maneira que qualquer ponto que eu pego dentro daquela bola aberta, quando eu calculo a imagem, vai cair aqui nesse intervalo, tá? Então, é dado um epsilon. Pego aqui, seja um epsilon maior que 0. Alguém disse, olha, eu quero que fique aqui nesse intervalo. Epsilon é 1, é meio, é 0,5. Eu tenho que descobrir até onde eu posso pegar pontos em torno do ponto, tá? E aí, agora a gente vai ver o que a gente pode fazer. Olha só, que eu quero mudar do epsilon, o que eu tenho que fazer? Meu objetivo, vou colocar bem aqui. Vamos primeiro fazer aqui
um rascunho do que a gente quer. Qual é o objetivo aqui? Encontrar o raio da bola. Encontrar um R maior que zero de tal maneira que se a distância, que esse x aqui eu já vou colocar aqui, x que é o par ordenado, distância que o x está do ponto 1, 2, for menor do que o raio que eu tenho que encontrar, o que acontece? Quando eu calcular o f de xy para pontos na bola, menos o 7, isso tem que dar menor do que o epsilon que foi dado, certo? Agora só vamos enxergar como que essa distância aqui é a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado. Essa distância é isso, né, gente? Isso aqui. Se o ponto está na bola, de centro 1, 2 e raio R, então ele satisfaz essa desigualdade aí. E a gente quer chegar aqui. Vamos dar uma olhada nessa identidade, ver o que ela é? F de xy menos 7. Quem é f de xy? Eu nem chamei a função aqui, mas f de xy, desculpa, é essa função aqui. 3x mais 2y. Certo? Ela não estava com o nome de f de x. Então, 3x mais 2y menos 7. As informações que eu tenho aqui é que o xy está na bola, equivale a essa desigualdade aqui. Tá? Então, eu vou tentar manipular, arrumar para aparecerem essas expressões aí. X menos 1, y menos 2. Gente, de onde que veio esse 7 aqui mesmo, hein? Vocês lembram de onde ele veio? Porque a gente substituiu, né? Aqui por 1. Então, 3 veio daqui e 4 veio daqui, não foi? Então, também vou abrir esse 7 e menos 7, menos 4, menos 3. Vou colocar aqui menos 3 mais 2y menos 4. Não fiz nada, só escrevi o 7 dessa maneira, tá? Porque, ó, estou de olho bem aqui no que eu tenho. X menos 1, y menos 2. Isso aqui vai ficar 3, que multiplica x menos 1, mais 2, que multiplica y menos 2. Certo? Aí vocês lembram da desigualdade triangular? Desigualdade triangular. Módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos, certo? Então, vou usar isso bem aqui, porque eu não tenho uma soma. Isso aqui é menor. Isto que está aqui é menor ou igual o módulo de 3. Módulo de x menos 1. Aí, gente, vai ficar aqui dentro o módulo de 3, mas o módulo de 3 não é o próprio 3, então já vou tirar do módulo, tá? Mas aqui vai ficar a mesma coisa. Módulo de 2 vezes, mais módulo de 2 é o 2, eu vou tirar daqui. Ok? Então, olha, esta parte aqui, ela é menor do que esse somatório. Isso a gente quer que seja o epsilon, tá? Agora, olha, eu tenho isso aqui. Eu vou pegar o x e o y lá naquela bola de raio R. Então, se está na bola de raio R, eu vou ter isso aqui, que o x, módulo de x menos 1, vocês concordam que é a mesma coisa que isso aqui? Tá ou não? Módulo é a mesma coisa que a raiz quadrada do quadrado, tá? Mas vocês concordam que isso aqui é menor do que x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2, y menos 2 ao quadrado?
Isso aqui é menor porque aqui eu estou acrescentando uma parcela. Se essa parcela for nula, vai dar igual. Na pior das hipóteses, dá igual. Mas esse valor que está aqui é sempre menor do que esse. Mas esse aqui, quem é? É essa expressão aqui, que vai ser o menor do que o raio da bola. Certo? Isso aqui é menor do que o raio da bola. Então, esse pedacinho que está bem aqui, ele é menor do que o raio da bola que eu tomar. E eu vou fazer a mesma continha para cá também. E também eu tenho que o y menos 2, em valor absoluto, ele é a mesma coisa que y menos 2 ao quadrado, que é menor ou igual se eu acrescentar uma parcela aqui, que é positiva, não negativa. E isso é menor do que o raio também, tá? Então, olha só. Uma coisa eu sei que a imagem, a diferença, a distância que a imagem está do 7 é menor ou igual que esse valor aqui, mas esse valor é menor do que o raio da bola, esse aqui é menor do que o raio da bola. Isso aqui, então, é menor do que 3 vezes o raio, mais 2 vezes o raio. 5 vezes o raio da bola. Certo? E isso aqui eu quero, definição do limite não diz que o f de xy menos o L tem que ser menor do que o epsilon que foi dado? Veja bem, alguém me deu um epsilon e eu estou atrás de determinar quem é o raio. Descobri que isso aqui tudo é menor do que 5 vezes, mas eu quero que isso seja d epsilon no final, tá? Então, está aqui, quem é que eu vou tirar para o raio? Eu escolho o raio como sendo 1/5 do epsilon que foi dado, tá? Alguém dá o epsilon, aí eu pego, ou qualquer valor menor do que 1/5, tá? Maior que 0 e menor do que 1/5. Então, a história é, dado o epsilon, tomando, estava só fazendo um rascunho lá para descobrir quem era, tomando R como sendo epsilon sobre 5, a pessoa me deu positivo, epsilon sobre 5 continua sendo um positivo, tá? Então, se o xy tiver na bola, já vou só escrever assim, tiver dentro da bola, de centro, em 1, 2, e raio R, bola perfurada, porque no centro a gente não está interessado, então, a gente faz todas aquelas continhas que eu fiz ali para descobrir que 3x mais 2y menos o 7, aí eu vou escrever tudo isso, descobrir que ele é menor, isso aqui é menor do que 5 vezes o R. Mas o R, quem é que eu escolhi para ser? Epsilon sobre 5. Que dá o epsilon, tá? Então, sempre eu consigo tornar esse valor próximo do 7, menor que qualquer valor que você der. Se dá o número, eu pego 1/5 do número que você der e pego os pontos na bola, ok? Tá? Então, é assim que se mostra que o limite existe, usando a definição, tá? Mas, porém, todavia, contudo, tem aquelas propriedades básicas de limite que permite a gente já fazer o cálculo direto, tá? Não fique preocupado com a questão de... E na prova, vai cair assim? Não me faça essa pergunta, porque eu não sei a resposta. Não, gente, o objetivo não é ficar calculando, tá, fazendo esses... Mas eu só queria que... Em alguns casos, a gente vai ter que recorrer, né? Com os limites não existem. Então, vamos ver aqui as propriedades... Aquelas propriedades básicas que ajudam a gente a fazer o cálculo de limite de forma imediata, tá? As mesmas que a gente viu para a função de uma variável, elas continuam válidas aqui. Primeira delas, limite de uma constante. Se eu tenho uma função f de x, pode ser de n variável, mas ela é uma constante. Então, o que vai ser o limite da constante? É a própria constante. Exemplo, eu tenho aqui. F de x, y, função de duas variáveis, não, vou colocar de 3 variáveis. É igual a 5.
tá? Uma função constante. Limite de f de x, y, z, quando esse terno está se aproximando do ponto 1, 10 e 3. Vai dar o quê? Limite da constante é a própria constante, tá? Tá o quê, gente? E conseguem, conceitualmente, o que isso significa? Para valores de x, para ternos que estão próximos desse aqui. Mas como é que eu calculo como um terno está próximo do outro? Calculando a distância entre eles, certo? Se esse valor está próximo desse, então a imagem dessa função ela está próxima. Nesse caso aqui, ela é sempre o mesmo valor, certo? Então, ali, se você me der um epsilon, vou lembrar, você me der um epsilon, a minha função é encontrar o delta, né? Eu quero encontrar o r, de tal maneira que a imagem da função menos o valor que eu estou dizendo que tem que ser menor do que o epsilon. E aí, esse é melhor? É melhor? Se você der um epsilon, quem eu posso escolher para o r, gente? Lembra que aqui vai ser assim, a imagem da função, mas quanto é a imagem dessa função? 5. 5 menos 5 é 0. E 0 é menor do que qualquer epsilon. Então, se você der um epsilon, eu posso pegar qualquer valor positivo por raio, que está tudo bem, da bola, né? Aí, indiferente, porque dá sempre 0 essa diferença aqui. Então, qualquer epsilon, qualquer raio aí serve, tá? Segunda propriedade. Você tem uma função e a regra dela é só uma das variáveis. Por exemplo, eu tenho aqui função de duas variáveis. F de x, y é igual a A. Ou igual a x. Então, é só uma variável. E aí, o limite dessa função de x quando o x, y está tendendo a um ponto AB. Tá? Então, vai ser, o x está se aproximando de A, certo? Então, vai ser o valor da função no ponto, vai ser o A. Ok? Também aqui, se a gente for para os épsilons e delta, é fácil de ver. Tá? Tá claro ali, gente? Então, quero colocar bem aqui, se... Quero calcular o limite. Limite quanto dá esse limite? 3, tá? X está tendendo a 3, dá 3. Limite muito bem. Posso colocar uma dessa na nossa prova? E aí, a gente pode generalizar, tá, gente? Vamos generalizar aqui. Slide, por favor. Se eu tenho uma função de n variáveis, mas a regra dela é simplesmente uma das variáveis, tá? Ou é x1, x2. Aí eu quero calcular o limite dessa função quando a ênupla está tendendo para um ponto A do Rn. Então, é simplesmente a iésima, é o valor da iésima coordenada aqui, tá? Como se estivesse calculando só o limite de xi quando esse xi tende para o AI. Seria assim, ó, limite de xi quando o xi tende para o AI, que vai dar o próprio AI. No fundo, para calcular de limites, a gente precisa saber o limite da constante e esse limite aqui, tá? E o resto são propriedades que a gente aplica. Também, mesma coisa que a gente viu lá em cálculo 1. Limite de uma constante vezes a função, no ponto. É o que isso?
Não lembram mais, gente? Limite da constante vezes a função. Conserva constantes e aí você calcula o limite da função, tá? Então, é a constante vezes o limite da função. Então, para vocês irem almoçar, todo mundo feliz, limite de 3x quando o xy tende para 3, 4. É uma constante vezes a função. Então, a constante vai ficar 3 vezes limite de x quando o xy tende para 3, 4. Tá? E aí, olha, agora é o caso aqui de cima, certo? Então, é isso que a gente sempre arruma no final, usando as propriedades, recai no cálculo desse limite aqui. E esse limite aqui é simplesmente o valor, que é 3. Vai dar 9. Ok? Gente, muito obrigada pela paciência, participação. Tem um avisozinho rápido, só lembrando que na próxima segunda-feira nós não teremos aula, né? Porque é feriado. Eu sei que vocês ficam tristes, mas tudo bem. E aí a aula será na sexta. E quem vai fazer a segunda chamada nesta sexta-feira, no mesmo horário da aula, tá? Será a prova de segunda chamada.